A responsabilidade civil no CDC se fundamenta numa teoria chamada de teoria da qualidade. O que essa teoria diz? Ela diz que todo produto deve ter qualidade. E ter qualidade é ter duas características. Ter qualidade é ter adequação e ter qualidade é ter segurança. Ter adequação é funcionar direito. Ter segurança é não provocar danos. Então você já sabe que um produto ou um serviço tem qualidade quando ele funciona direito e não causa danos ao consumidor. Muito bem. E aqui a responsabilidade civil do CDC já começa a se diferenciar da responsabilidade civil clássica, lá do Código Civil. Você vai lembrar comigo que o Código Civil divide a responsabilidade civil em contratual e extracontratual. Não é isso? A contratual é aquela responsabilidade civil que decorre da violação a um dever que está inserido em um contrato. E a extracontratual, também conhecida como responsabilidade civil aquiliana, responsabilidade civil ex delicto, decorre da violação a um dever que está previsto na lei. Então, para o legislador do Código Civil, o que importa para nós acharmos qual regime nós vamos seguir, da contratual ou da extracontratual, é a origem, do dever violado. Se o dever está num contrato, a responsabilidade é contratual. Se ele está fora do contrato na lei, a responsabilidade é extracontratual. No CDC, isso não importa. Para o CDC, a responsabilidade civil vai investigar qual o conteúdo do dever violado e não a origem. Então não importa se ele estava no contrato ou na lei, o que importa é o conteúdo. Se foi violado um dever de adequação, o produto não funciona direito, as regras serão X. Se foi violado um dever de segurança, as regras serão Y. Ou seja, as regras são diferentes conforme o conteúdo do dever que eu violei, se de adequação ou de segurança. E é isso que eu vou estudar com vocês. Vamos cuidar primeiro do dever de adequação. O dever de adequação está relacionado à proteção da incolumidade financeira do consumidor. Aqui dói o bolso do consumidor. O CDC prevê que todo produto deve funcionar direito, deve funcionar segundo as legítimas expectativas do consumidor. Então, um produto ou um serviço será adequado se ele funcionar segundo as legítimas expectativas do consumidor. E como é que eu vou aferir quais são as legítimas expectativas do consumidor? Eu vou investigar isso vendo se o consumidor está esperando do produto o que é razoável de se esperar, não é? Então ele não pode esperar que um carro voe, não é? Não é da natureza do carro voar. Ele não pode esperar que um celular que ele comprou lá na década de 90 tenha acesso à internet, igual tem os smartphones hoje. Então eu tenho que levar em consideração a razoabilidade, tenho que levar em consideração o produto e a época em que ele foi fabricado e tenho que levar em consideração, sobretudo, a oferta, o que foi prometido para o consumidor na publicidade, na oferta do produto. E aí, se o consumidor tem uma expectativa legítima de funcionamento e o produto ou serviço não satisfaz essa expectativa legítima, eu vou ter um vício de adequação. Eu vou ter um defeito de funcionamento naquele produto ou naquele serviço, que vai gerar a responsabilidade civil por vício. Essa responsabilidade civil, considerada responsabilidade civil por vício do produto ou do serviço, está prevista nos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. E vai se aplicar sempre que a incolumidade financeira, o bolso do consumidor, for violada, ok? Qual que é a consequência da violação a um dever de adequação? Garantia. Sempre que um produto não funcionar direito, cabe garantia. Está previsto lá no artigo 18 para a garantia de produto e no artigo 20 para a garantia de serviço. E aí a primeira coisa que eu vou te dizer aqui é o seguinte: o vício pode ser um vício de fabricação, de produção, de construção do produto ou do serviço, mas pode ser também um vício de informação. Há situações em que o produto funciona direitinho, ele foi fabricado certinho, mas o fornecedor falhou ao dar informação ao consumidor sobre como usar aquele produto, sobre como armazenar aquele produto, e esta falha na informação gera um vício na hora do consumidor usufruir o serviço, na hora dele usufruir do produto. Então vamos supor que um celular, ele vem com a informação de que ele é à prova d'água. Ponto. É isso que está no manual, é isso que está na publicidade. Aí o consumidor deixa ele cair na piscina e ele estraga. E aí o fornecedor diz, mas é só porque ele só aceita respingos de água.
ou ele só pode ficar em contato com a água 2 segundos. Ora, mas isso não foi informado no manual, isso não foi informado na oferta. E aí o consumidor deu uma destinação inadequada ao produto por um vício de informação. Então, o vício de informação é idêntico, né? Gera as mesmas consequências do vício de fabricação. A segunda questão que eu vou te falar é o seguinte: quando um produto apresenta um defeito, quando ele não funciona direito, quando ele tem um vício de adequação e o consumidor aciona a garantia, como regra, primeiro o direito é do fornecedor de tentar consertar aquele defeito, aquele vício de adequação. Então o consumidor não pode exigir de cara a troca do produto, a devolução do dinheiro. Ele vai ter que pedir primeiro o conserto. E aí o fornecedor tem o prazo de 30 dias para tentar consertar aquele defeito, aquele vício. Se ele não consertar aquele vício em 30 dias, aí o consumidor pode, alternativamente e à sua livre escolha, fazer a opção por uma das alternativas que estão lá no parágrafo 1º do artigo 18, para o caso de defeito no produto, e no parágrafo 1º do artigo 20, para o caso de defeito no serviço, que é o seguinte: se deu 30 dias, o fornecedor não conseguiu consertar ou não consertou satisfatoriamente o produto, o consumidor pode, aí sim, exigir o desfazimento da compra e a devolução do seu dinheiro, corrigido monetariamente, ou pode pedir a troca daquele produto por um produto novo, em adequadas condições de funcionamento, ou pode pedir um abatimento proporcional no preço, ok? Mas repito, ele só vai pedir isso se transcorrer o prazo de conserto e o conserto não for feito adequadamente. Há, porém, duas exceções, e estão previstas lá no parágrafo 3º do artigo 18, onde o consumidor poderá exigir a troca, ou a devolução, ou abatimento proporcional no preço imediatamente. Ou seja, são duas situações em que o consumidor sai dessa regra do artigo 18 do seu parágrafo 1º e pode exigir essas alternativas de cara sem ter que esperar 30 dias para conserto. São elas: primeiro, quando se tratar de um defeito que pela sua extensão não possa ser consertado ou o conserto vai gerar ali uma depreciação muito grande do produto. Então imagina, por exemplo, um veículo que apresente um defeito no seu motor e que exija a retificação ou até mesmo a substituição desse motor. O seu proprietário pode dizer: olha, eu não quero o conserto nesse caso, eu quero um novo veículo, porque a troca do motor pode gerar inclusive uma depreciação desse veículo depois na hora da revenda. Então esse é o primeiro exemplo, esse é o primeiro caso. Segundo caso em que se admite que o consumidor de cara exija a troca ou conserto ou abatimento no preço, quando se tratar de um produto essencial, ainda no parágrafo 3º do artigo 18. Quando se tratar de um produto essencial, ou seja, um produto que, pela sua utilidade básica, pela necessidade dele para o consumidor não pode ficar 30 dias esperando o conserto, ele também pode exigir de cara a troca, o desfazimento do negócio, um abatimento no preço. Então a gente pode imaginar aí, por exemplo, uma geladeira, um fogão. O Código de Defesa do Consumidor não traz para a gente um rol de quais produtos são considerados essenciais. E talvez nem deva trazer mesmo, porque toda previsão legislativa, ela exclui. O que tiver previsto ali é bem essencial, o que não tiver, como é que fica? Então, nós devemos analisar o que é um bem essencial no caso concreto. Às vezes, um mesmo bem, num caso vai ser bem essencial, no outro não vai ser. Imagina um celular. Se ele for para uma finalidade profissional, pode ser considerado um bem essencial. Se for, por exemplo, um telefone que serve ali para a pessoa atender os clientes dela, como é que ela vai ficar 30 dias sem o telefone? Mas se ele é para finalidade só de lazer pessoal, já não é um bem essencial. Então isso tem que ser analisado no caso concreto. Se aquele produto for considerado um bem essencial, o consumidor também não precisa esperar 30 dias para o conserto. Ele pode exigir de cara as hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 18, ok? Muito bem. Então, a garantia, ela é esta previsão de responsabilidade civil do fornecedor por um vício de adequação do seu produto. Ele tem que arrumar aquele produto que não funciona direito. Existe a garantia legal, que é aquela garantia que está prevista na lei, cujo prazo está no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, e existe a garantia
contratual, que não está prevista na lei, que é concedida por liberalidade do fornecedor e que, portanto, deve estar escrita num termo de garantia. Quando o fornecedor concede uma garantia contratual, ela não engloba a legal, ela se soma à legal. Então, o consumidor terá aquele prazo de garantia que está na lei, do artigo 26, que nós já vamos ver, mais o prazo da garantia contratual que o fornecedor concedeu. Então, vou explicar isso melhor. O artigo 26 prevê que o prazo que o consumidor tem para acionar a garantia, para acionar o fornecedor para que ele conserte um vício no produto ou no serviço, é de 30 dias para produtos e serviços não duráveis, aqueles que são mais rapidamente consumíveis, como alimentos, bebidas, medicamentos, e de 90 dias para produtos e serviços duráveis. Não é que vão durar para sempre, mas que tem uma durabilidade maior, como imóveis, automóveis, eletrodomésticos. Então, 30 e 90 dias. Esses prazos são de natureza decadencial, ou seja, implicam a perda do próprio direito, do direito potestativo de exigir a garantia. Quando o fornecedor entrega ao consumidor também uma garantia contratual, vamos supor que ele entregue 5 anos de garantia contratual no termo dele, né? Significa então que o consumidor terá 5 anos e 90 dias, se for um automóvel, por exemplo, porque o prazo contratual se soma ao prazo legal, ele não abrange o prazo legal. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, qual desses prazos começa a contar primeiro? O prazo da garantia legal ou da garantia contratual? Embora o CDC não traga uma resposta objetiva diretamente para isso, é o prazo da garantia legal. A garantia legal começa primeiro. Sabe por quê? Como a garantia legal está prevista na lei, ela não precisa de termo expresso e ela é uma obrigação do fornecedor, ela pode ser exercida pelo consumidor gratuitamente, não pode ter custo para que o consumidor exerça a garantia. Então, se a assistência técnica fica lá no sul do Brasil, quem vai ter que mandar a geladeira para lá para consertar é o fornecedor. Ela não pode ser ajustada por um prazo inferior ao que está na lei, ou seja, 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. E a compra do produto para efeitos de exigir a garantia legal pode ser comprovada por qualquer meio. Extrato lá da conta bancária, do cartão de crédito, um cheque nominal. Não precisa ser só por uma nota fiscal ou um recibo, por exemplo. Já a garantia contratual, como é uma liberalidade do fornecedor, é ele dando um prazo maior no qual ele vai se responsabilizar por defeitos ou vícios do produto ou do serviço, para além do prazo legal, ela permite ao fornecedor estabelecer livremente as condições dele. Então ele pode cobrar pelo acionamento da garantia contratual, ele pode exigir que o consumidor não tenha retirado, por exemplo, a etiqueta, que ele comprove a compra tão somente pela nota fiscal, ele pode restringir a abrangência da garantia dele. Então você vê às vezes situações em que o fornecedor diz assim, a garantia contratual só abrange motor e caixa, né? Motor e caixa de marcha, por exemplo, do veículo. Isso aí, para a garantia contratual, é válido, porque ela é liberalidade. Para a garantia legal já não seria, porque a garantia legal ela é o quê? Ela é mais ampla, né? Então, por que a garantia legal tem que vir antes da contratual? Porque ela é mais benéfica para o consumidor. Senão, o fornecedor poderia adotar a seguinte estratégia. Ele coloca uma garantia contratual de 5 anos, de 10 anos, extremamente restritiva, que não cobre quase nada, que tem custo, e aí, a garantia legal ficando lá no final, o consumidor ia praticamente ficar sem garantia, porque ele ia ter que esperar transcorrer esse prazo inteiro de 10 anos, que ele não ia acionar a garantia porque ela é cara, porque ela é muito restrita, e ia perder o prazo lá no final. Então a garantia legal, que é melhor, é mais abrangente, ela deve vir antes, porque ela é irrestrita, ela não tem custo, ela abrange o produto inteiro. Então são os 90 dias primeiro, ou os 30 dias primeiro, acabou, começa o prazo da garantia contratual, tá ok? E a garantia legal, ela sempre se aplica. O artigo 51, inciso 1º, inclusive, prevê que são nulas de pleno direito quaisquer cláusulas contratuais que atenuem ou exonerem o fornecedor de responsabilidade. Ou seja, se o fornecedor colocar no contrato dele que o produto dele não tem garantia, essa cláusula contratual não tem validade. Tá ok?
Muito bem, então para o vício do produto ou do serviço, o que cabe é garantia. Esta garantia deve ser exercida no prazo de 30 ou 90 dias previsto no artigo 26, que é um prazo de natureza decadencial. E esse prazo se aplica tanto para os vícios aparentes e de fácil constatação, quanto para os vícios ocultos. Em ambos o prazo é de 30 ou 90 dias. O que muda é o início da contagem desse prazo. Quando se tratar de um vício aparente ou de fácil constatação, ou seja, algo que qualquer um ali, o consumidor mesmo, na hora da compra, pode ter verificado, consegue verificar, um arranhão num carro, uma geladeira que não resfria direito, um barulho estranho no notebook, o consumidor ele tem esse prazo para reclamar de 30 ou 90 dias a contar do momento em que ele recebe o produto. Então, se ele comprou o produto na loja, mas não foi entregue para ele na hora, o prazo não começou ainda, é só quando entregarem. Quando se tratar de um vício oculto, que é aquele vício que está escondido, que só um especialista, ou às vezes nem um especialista ia conseguir identificar, este prazo de 30 ou 90 dias só começa a correr de quando o dano aparece, de quando o vício oculto aparece e causa o dano. Então, se era um probleminha ali na ventilação do notebook, mas que não dava para perceber, e um dia essa falta de ventilação queima o notebook, é só desse dia que queimou que o prazo começa para o consumidor fazer a reclamação dele. Então, embora o prazo seja o mesmo para o vício oculto e para o vício aparente ou de fácil constatação, o início da contagem desses prazos é diferente. E aqui uma curiosidade para vocês. Embora vocês tenham aprendido lá nas aulas de Teoria Geral do Direito Civil que uma das diferenças da decadência, do prazo decadencial para o prazo pressional, é que o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende, nas relações de consumo, o prazo decadencial tem uma hipótese, sim, de interrupção ou de suspensão, né? Há duas linhas de interpretação disso, mas há uma hipótese em que o prazo decadencial para reclamar da garantia ele é obstado. Está lá no artigo 26. O artigo 26 vai dizer lá que a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor exigindo a garantia obsta a decadência para a contagem do prazo decadencial. Então é uma hipótese de prazo decadencial sendo obstado. E aí, como o CDC usa a expressão obsta, há uma corrente que defende que isso se trata de uma interrupção, então o prazo vai zerar e contar do zero, né? Vai zerar e vai contar do início de novo, a hora que voltar a fluência dele. E há uma outra teoria que diz que, na verdade, seria uma hipótese de suspensão do prazo. Então ele para e depois ele volta a contar de onde ele parou. Eu particularmente entendo que é uma hipótese de interrupção, até porque seria uma interpretação mais benéfica para o consumidor, mas há os dois entendimentos. Nesse caso, o CDC vai prever que a reclamação do consumidor exigindo a garantia para o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial. E este prazo ficará obstado, ficará interrompido ou suspenso, até que o fornecedor dê uma resposta inequívoca, dizendo se ele irá cumprir a garantia ou não. Na hora que ele der a resposta inequívoca, o prazo da garantia, o prazo decadencial para exercício deste direito de garantia, volta a correr, tá ok? Se o consumidor, então, não reclamar de um problema aparente ou de fácil constatação de uma geladeira, no prazo de 90 dias a contar do recebimento dela, já era. Perdeu o direito em si, não vai poder exigir mais a garantia. Vai ficar com o produto com defeito, tá bom? Tem que ter muita atenção para isso. Muito bem. Agora, quem são os responsáveis por prestar a garantia? O artigo 18 e o artigo 20 vão estabelecer a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores pelo vício do produto ou do serviço. Então, a garantia pode ser exigida de qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento. Por isso que quando você compra uma televisão da LG na Ricardo Eletro e ela dá problema, você vai na própria Ricardo Eletro e pede a garantia. Não precisa ir na LG, mesmo que o problema seja de fabricação da televisão. E aí a Ricardo Eletro presta a garantia e depois se ressarce da LG pela garantia que ele te prestou, pelos custos que a Ricardo Eletro teve. Ou seja, quando se trata de vício de adequação, há uma responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, do fabricante, do construtor, do importador, do comerciante, está todo mundo aí responsável por reparar para o consumidor o vício de adequação. Tá bom? Então, com isso,
nós vimos aqui a consequência, os prazos e os responsáveis pela reparação civil por vício do produto ou do serviço.